Olá, meus pequenos gafanhotos! Vamos fazer o nosso fechamento de mercado, o nosso diário de trade do dia 26/11 e entender em que cenário de mercado nós estávamos e as oportunidades que nós poderíamos ter, tá bom? Lembrando que é uma forma simplificada, tanto para quem está um pouquinho mais avançado, quanto para quem está mais iniciando possa entender, certo? Então, primeiro passo é entender em que momento que nós estamos do Ibov, tá? Então, pessoal, vou tirar o zoom aqui, ó, do nosso Ibov no tempo gráfico de um dia para vocês verem e perceberem que o preço ele retorna novamente, ó, acima do nosso canal. Então, ele fez o terceiro toque da nossa LTA macro, tá? E agora a gente tem o preço retornando acima das médias de 200 e acima da média de 20 do diário, tá? Então isso aqui previamente nos passa uma certa perspectiva de inversão aí, de reversão de tendência, tá? Porque a gente está saindo da base de uma consolidação, de uma acumulação dentro dessa região aqui. E historicamente, se você olha para trás, ó, deixa eu ligar aqui meu point fix para vocês entenderem de que trecho que eu estou falando. Só um minutinho. Olha aqui, ó. Eu estou falando dessa faixa de consolidação e se você olha para trás, ó, esse trecho do Ibov é um trecho que tem bastante interesse, ó. Conseguiram notar? Então aqui, ó, a gente parte do princípio de que nós podemos estar, tá, no início, na raiz do movimento de alta, visto que nós tivemos aqui um processo de acumulação e o mercado acaba de sair desse range. Qual que é o drive que nós precisamos para isso aqui? O governo trazer para o mercado o ajuste das contas públicas. Então, se isso acontecer, pessoal, a partir de agora, a gente vai ligar o time de compra, tá? O time de compra, observar muito posição da abertura do preço em frente à VWAP e ao ajuste do dia, pensando em um novo ciclo, em um ciclo de tendência de alta, beleza? Então essas vão ser aí os drives, os hacks que a gente vai começar a observar. Então, voltando, o dia, nós tínhamos essa intenção aqui, ó, tá? Nós finalizamos o dia anterior com essa barrinha aqui de decisão, ou seja, nós estávamos aqui praticamente em cima da milhar dos 129 mil pontos, tá? Da milhar dos 129 mil do Ibov, tá? Juntamente com a média de 20 do diário suportando. Vamos ver como que estava a perspectiva dos 60 minutos. Opa, então a gente tinha ali, ó, a média de 20 do diário e aqui nós tínhamos a média de 200 dos 60 minutos e a média de 20. Então, olha só em relação ao Ibov a quantidade de confluências que nós tínhamos nesse pedaço de mercado aqui, tá? Então, a gente tinha muitas confluências aqui. Lembrando que toda a nossa parte lateral, né, nossa consolidação está aqui. A gente teve a construção aqui de uma estrutura de Wyckoff, tá? A gente teve o último teste aqui embaixo com alto volume. A gente está saindo, né, dessa região no momento e agora a gente já vai ligar esse hack de possível tendência, beleza? Então, entendendo o contexto do Ibov, tá, e que nós tínhamos toda essa faixa de confluência aqui, ó, nessa região, a gente vai lá para o índice para entender como que estava o nosso contexto. Então, o índice no 15 minutos, o Whindersson Z. Esse Whindersson dá trabalho para a gente, viu? Vou colocar aqui nos 5 minutos só para a gente conseguir ver a estrutura do preço melhor, tá?
Quando nós tiramos o zoom, tá aqui, ó, a nossa faixa de consolidação. Beleza? Então, essa é a nossa consolidação e a gente iniciou essa faixa lateral desde o dia 7 de novembro e hoje já é dia 26. Então, turma, nós tivemos aí mais ou menos aí quase 3 semanas de mercado consolidado, tá? Então, a gente está saindo dessa região. Então, nota que o mercado ele ganha, né, essa faixa aqui, ó. Ele ganha essa parte superior do range, tá? Ele acumula de novo aqui em cima. E o que ele faz logo na abertura, pessoal? Ele vem capturar toda a liquidez que ficou do dia 25, tá? E nessa captura de liquidez do dia 25, que está exatamente aqui, ó, tá vendo? Sempre falo isso para vocês. Observem toda captura de liquidez que tiver com base de suporte abaixo. Captura de liquidez com base de suporte abaixo. Ou captura de liquidez com base de resistência. Ou seja, porque o cara ele vai limpar a região, mas com uma região de suporte ou resistência para ajudá-lo a frear aquela aceleração. Tá? Então, isso aqui, ó, que é construído é proposital. É proposital. Então, é normal vocês verem uma onda, tá? Uma onda de impulsão, como essa aqui, ó. Espera aí que eu estou errando aqui a ferramenta. Uma onda de impulsão como essa aqui e, de repente, consolida o preço. Isso aqui é proposital. Para quê? Porque ele vem aqui rapar tudo que ele pode para depois continuar. Certo? Então, todas as vezes que vocês verem uma onda de impulsão, ó, que aconteceu, e ela não testou a base de suporte, e ela está construindo algum tipo de movimento acima, espera ela vir limpar a região para poder subir. Tá? Isso é muito comum a acontecer. Como no nosso ativo, né, o índice, ele tem baixa liquidez, eles precisam fazer isso para que eles consigam comprar o necessário para que eles possam montar aí as posições, tá? Então, o primeiro hack que a gente poderia ligar logo no início do dia era justamente esse aqui, ó, que era o teste sobre a base, tá? E essa captura de liquidez, que foi o que aconteceu. A partir de agora, entendendo todo o cenário e todo o contexto, a gente vai lá para o operacional, tá? Antes de ir para o operacional, vou botar aqui no nosso 60 minutos, só para você entender também em que parte do índice nós estamos no mercado. Tá? Então, aqui, ó, o índice também a gente volta para dentro da nossa referência da primária, que é essa linha que vocês estão vendo aqui. Ó. Logo um pouco acima, a gente tem a LTB da secundária, que é todo esse canal de baixa aqui, ó, que vocês estão vendo no gráfico. Tá? Então, isso aqui é a nossa secundária, ou seja, é a estrutura do diário. Tá? Então, a estrutura do diário, a gente só vira ela se a gente romper aqui em cima. Ó. Então, se a gente gerar um fluxo legal aqui, ó, pronto. Aí a gente vai alinhar as 3 tendências, a primária, a secundária e a terciária. Certo? Então, essa, até o momento, é a nossa perspectiva. Mas, o que a gente pode ter de interferência aqui? Ó? Essa base, ó, a gente está muito na cara dela, que é toda essa região aqui, ó, de LTB. Tá? Então, a gente pode bater aqui, voltar novamente na base, tá? Para depois subir. Ou a gente pode ter um grande fluxo e já ultrapassar essa próxima região. Isso aqui já é perspectiva futura, tá? Agora voltemos lá para o nosso dia. A gente já está aqui conversando sobre o dia e já conversando sobre uma possível projeção. Beleza? Só para a gente já casar o assunto. Vamos voltar aqui então para essa primeira oportunidade, que foi justamente o teste, tá? Esse teste aqui, ó. Vamos lá. Nota que a base do caixote, né, do nosso range, foi exatamente um pouquinho abaixo da média de 200. Então, está aqui a nossa média de 200. Ó. Então, o cenário, acumulação em final de tendência de baixa,
fizeram o teste, jogaram para fora, acumularam, criaram todo o cenário aqui, ó, de captura de liquidez e os caras abrem o dia nessa região. Perfeito, cenário perfeito. Então, no momento em que ele abre nessa região aqui, a gente já consegue ver barras de alto volume de negociação, ou seja, absorção. Tá bom? Absorção. Dentro de um contexto, fica perfeito você tentar abrir um risco, lógico, ativando um gatilho desses aqui, ó, porque nós estamos contextualizados. Agora, se você não entendeu todo o cenário que a gente conversou aqui, ó, que a gente está vindo de uma estrutura de Wyckoff, de uma tendência de baixa, saímos dessa faixa de consolidação, montamos toda a parte de captura de liquidez e agora a gente vem testar a base, você fica um pouco perdido, porque em todo momento você tenta procurar as oportunidades de gatilho, tá? E elas vão acontecer fora de contexto, então a sua probabilidade de levar stop é maior. Então, nesse momento aqui, ó, logo na abertura, quando ele deixou ó, essa terceira absorção nessa barrinha azul, vou dar o zoom para vocês, ó. Que esse aqui é uma regra de coloração que eu uso minha, que é para justamente identificar quando eu tenho um player atuando, tá? Então, ó, quando o preço fez essa terceira absorção aqui, nessa barra azul, tá? No rompimento da vermelha, eu comprei. Tá? Por quê? Entendendo que eu teria a minha média de 200 passando aqui, tá? Entendendo que eu teria, tá, a minha mínima aqui do dia anterior, tá? Deixa eu ver se eu tinha alguma região aqui de milhar. Isso, ó. O rompimento dessa região, ela estaria entrando aqui, ó, de volta para a faixa de consolidação. Deixa eu grifar aqui para vocês de novo. Ó, então a entrada foi aqui, tá? Sempre, regra, só para vocês entenderem o racional que estou conversando aqui. O que eu procuro? 3 confluências, tá? Para proteger stop. É isso que eu procuro. 3 confluências, no mínimo, para que eu possa proteger o meu stop. Tá? Se isso aqui não existir, eu evito entrar, beleza? Então, aqui eu tinha a minha milhar do Ibov, tá? E eu tinha o retorno para a base, certo? Então, pessoal, eu precisava comprar nesse rompimento, acreditando no fluxo e no contexto de mercado, e eu coloquei meu stop logo abaixo, tá? Entendendo que eu teria essas regiões para me proteger, certo? Então, a partir daqui, a gente seguiu o fluxo, pegou um direcionamento legal, tanto que ele subiu direto aqui 400 pontos. Eu cheguei a ficar, soltei parcial, tá? Aqui na média de 50 períodos. Por que eu não soltei no ajuste? Porque eu fui carregando por trás da região para entender se ele ia realmente romper, tá? Então, eu vim, ó, carregando aqui, ó, tá? Quando ele fez essa barra preta aqui, eu decidi soltar parcial na mão, entendendo que ele poderia voltar. Beleza? Então, eu carreguei esses 400 pontos cheios praticamente. Depois, o resto que sobrou do lote, tá? Eu protegi abaixo da VWAP. Tá? Vim protegendo abaixo da VWAP e ele me tirou aqui, ó. Coloquei exatamente aqui. Tá vendo essa barrona azul aqui, ó? Ela me tirou e voltou. Então, aqui estava a minha proteção. Certo? Então, basicamente, se eu tivesse saído aqui na frente, ó, total, teria dado o mesmo ganho. Mas a perspectiva era de ter tentado carregar essa movimentação. Então, esse aqui foi o único trade do dia, tá? Se você não conseguiu ou não teve a visão de pegar esse aqui, o que você teria que esperar? O preço fazer um pullback, certo? Mas nota que aqui, ó, ele começa a subir e ele não faz nenhum pullback. Tá? Então, eu não vejo possibilidade de você entrar por aqui, ó, dentro dessa região, porque ó, se você entra dentro dessa região aqui que eu estou marcando, o teu stop ele tem que ficar aqui atrás. Muito caro. Não tem condição nenhuma. Beleza? Então, você não pode entrar aqui dentro dessa região.
Entendendo que ele veio corrigir aqui, você poderia ter pegado o quê? A sua FIBO, tá? Deixa eu ampliar aqui. Você poderia ter pegado a sua FIBO e precificado esse retorno, tá? Ou seja, foi um retorno que ele aconteceu lá na região dos 50%, tá? Ele veio lá na região dos 50%, ó, testou. Aí aqui que eu falo para vocês, existem retrações que elas vão retrair perdendo regiões, que são aquelas retrações mais profundas, que é exatamente esse caso aqui. E existem retrações que elas vão acontecer por cima das regiões. Essas são as melhores. O que eu quero dizer por cima das regiões? Se essa retração ela tivesse vindo aqui, os 50% para continuar, ou seja, com todas essas regiões fazendo base. Mas aqui foi uma situação de retração profunda que perde as regiões. Então, nesse perfil, eu procuro operar de dois sentidos. Ou se você tiver espaço para desalavancar pelo menos de uma vez o teu risco até a primeira região, tá? Aí você pode entrar abaixo para soltar parcial ou espera passar, que é o mais didático. Ou seja, se você espera isso aqui retornar acima das médias, você tem mais uma confirmação. Ou seja, que essa onda de impulsão, ela aconteceu, testou, não conseguiu dar continuidade e está retornando agora, tá? Junto com isso, o que você tem? Ó, a tua perspectiva de demanda maior que a tua perspectiva de oferta, certo? Tem um alinhamento das médias, VWAP acima, então tem todo um contexto fora a nossa parte macro, tá? De contextualização. Então, sabendo, né, e visualizando que ele veio nos 50%, aonde você poderia ter entrado, tá? O lugar mais didático seria aqui, ó. Por quê? Observa que ele tenta corrigir nessa barrinha negativa logo após o rompimento e não consegue. E ele te deixa um gatilho aqui, ó. Tá? Esse gatilho você consegue deixar o teu stop, lembra do processo de 3 confluências, atrás da 50, da 20 e da VWAP. Tá? Atrás da 50, da 20 e da VWAP. Quanto que seria aqui o teu risco? Ó, 176 pontos. Então, ok, tá um stop ok para o índice, tá? Então, se entrou aqui, primeira desalavancagem não seria na 9, tá? Não seria. Porque se ele rompesse aqui com fluxo, a gente está o quê? A 22 pontos da média de 9. Ela não vai exercer tanta influência nesse tipo de movimentação, tá? Então, seria, ó, nessa máxima, no rompimento do primeiro pivô, que seria aí 212 pontos. Então, aqui você já teria uma relação risco-retorno, no mínimo, favorável, tá? Para você já se proteger, certo? Se você soltou parcial e manteve o teu stop abaixo, seguindo a regra da estrutura, você não foi estopado, certo? Então, se você entrou aqui nesse trade, você conseguiu, teve paciência, né? Você conseguiu carregar. Por quê? Ó, entramos aqui, soltamos parcial aqui e stop aqui embaixo. Quando que eu posso movimentar o stop? Quando eu quebro a minha estrutura. Quebrei a minha estrutura, trago o stop para cá. Se você trabalhar com a microestrutura, tá? Você pode ir trazendo stops aqui, ó. Beleza? Sempre protegendo. Então, a cada momento, tá? Em cada trecho que o mercado ele rompe estrutura, você poderia ter trazido para cá, depois trazido para cá, depois trazido para cá o teu stop. Certo? Então, aqui, ó, foi a segunda oportunidade mais didática após aquela oportunidade lá atrás da abertura. Se você não entrou aqui de novo, tá? Entendendo que ele rompeu estrutura, você poderia de novo ter precificado o movimento aqui dentro da Fibonacci. Ele veio lá na VWAP de novo e nota que ele deixou de novo o gatilho aqui, ó. Tá? Ele saiu das regiões, ó, saiu da região, deixou aqui. Certo? Aqui ele não desenvolveu, provavelmente te tirou no 0 a 0. Pessoal, sempre procurando precificar o stop, certo? E outra coisa, cuidado com as procuras por reversão
quando a gente começa a entrar dentro de um contexto de tendência. A gente não mapeou toda a tendência de baixa passada, nós não entendemos que a gente tem a grande possibilidade aí de estar saindo de uma estrutura de Wyckoff, onde aconteceu todas as fases, aonde o mercado está esperando só o drive em relação ao pacote fiscal, né? A questão às contas públicas aí questão ai Jesus, fugiu o nome, ao compromisso fiscal, né, em relação às contas, aos gastos públicos, isso aí, aos gastos públicos. Então, o mercado só está esperando um drive. E tudo isso o mercado já se preparou lá atrás. Então, dentro dessa perspectiva, vamos procurar ao máximo tentar trabalhar na ponta da compra, porque o perfil, o contexto, nos joga para essa direção. Então, a partir de hoje, né, a gente começa a trabalhar dentro dessa perspectiva, vamos dar mais atenção às compras, tá? Entendendo que a gente pode entrar em um cenário de tendência. Agora, quando que isso pode descaracterizar? Se o mercado voltar para dentro do range. Enquanto ele não voltar, vamos trabalhar o viés de compra, porque o mercado pode estar entrando em tendência, tá? E é esse tipo de adaptação que a gente precisa ter, porque senão você só consegue enxergar a tendência quando ela finaliza lá no final, do topo do rally, e você fica, oh meu Deus do céu, entrou em tendência, já está no final da tendência. Então agora, quando não tem ninguém falando em tendência, é o melhor momento para a gente analisar o contexto, tá? Tentar entender essas possíveis oportunidades. Aqui, pessoal, nesse trecho de mercado, depois dessa fase da primeira manhã, apesar da movimentação que o gráfico deu, tá? A gente ficou lateral. Então, olha só isso aqui, ó. A gente ficou praticamente trabalhando dentro da última onda da manhã ali, do meio-dia, tá? Então, a gente não teve, assim, essas movimentações expressivas para a gente falar assim, nossa, aqui teve uma oportunidade didática, aqui aconteceu isso ou aquilo. Não, não teve, tá? Então, a gente tem que ser realista aqui também, ó. Porque a última onda de impulsão que a gente gerou ali, ó, na faixa das 11 horas, que foi dentro ali da abertura do mercado americano, ó, a gente ficou preso dentro dessa faixa. A gente não conseguiu sair desse trecho aqui, tá? Então, o mercado consolidou, beleza? Então, as oportunidades mais didáticas e mais visíveis que a gente teve foi na parte da manhã, na ponta da compra, tá? Aqui, quando ele vem testar essa região aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente estava testando região de 61% da nossa terciária, tá? Muitos acredito que chegaram a vender aqui nessa área também, que foi ali por volta das 11 horas da manhã. Vou marcar aqui para vocês verem, ó. Ó, esse trecho aqui é esse trecho aqui, ó. Beleza? Mais ou menos ali 11 horas da manhã. Então, se você arriscou um retorno à média, entendendo aqui, ó, que travou nessa região, você não está errado, tá? Você agiu certo se você aqui teve mais confluência. Vamos ver se a gente teve alguma milhar aqui, ó, muito próximo da milhar também, tá vendo? Então, a gente tinha, ó, uma milhar do Ibov, mais a região de 61%. Apesar de não ter sido testada, tá bom? Efetivamente, tá? Então, aí foi uma possível entrada também, beleza? Mas, em resumo, pessoal, o que eu quero chamar a atenção para vocês? Vou botar aqui de novo nos 60 minutos. Estudem contexto, que isso aqui é o principal, ó. Isso aqui é o principal, tá? Você entender em que parte do mercado você está, a origem, tá? do movimento. Então, enquanto todo mundo ainda está falando em tendência de baixa, tudo, a gente entendendo, ó, que isso aqui pode ter sido uma estrutura, uma acumulação, associando isso à questão dos drives da nossa microeconomia, que pode gerar a qualquer momento o gatilho para o nosso rally ainda de Natal, aí, que eu ainda acredito que a gente possa ter, tá? Então, vamos dar atenção a esse cenário aqui, beleza? E principalmente se o preço ultrapassar aqui, ó, a parte superior da nossa LTB, a gente reforça mais ainda esse contexto, certo? Se o preço retornar, pessoal,
ele só descaracteriza isso aqui se ele entrar para dentro dessa faixa do nosso range novamente, tá? Mas em um movimento mais agressivo, ele pode até vir aqui, ó, nessa região amarela que eu deixei marcada, ó. Ele ainda pode descer aqui para limpar novamente, para só depois subir. Pela característica do nosso ativo, por ser um ativo ainda com baixa liquidez, esses caras eles precisam passar vários dias para poder montar a posição. Então, tudo que tiver de liquidez eles vão rapar. Beleza? Então, eu estou observando movimentos, tá? Estou dando prioridade para movimentos compradores a partir de agora. Beleza? Lógico, isso não impede de eu operar na venda, mas a prioridade, entendendo que a gente pode estar aqui no início da nossa tendência, tá? E a gente pode estar aqui na primeira onda, né? Porque se eu rompo aqui, ó, rompi, certo? Eu tenho aqui a primeira onda. Essa região em amarelo que eu estou falando aqui para vocês é a perspectiva do preço voltar para fazer a segunda onda do ciclo, limpar essa liquidez para a gente jogar a terceira onda para cima, tá? Aí essa terceira onda aqui, pessoal, aí a gente vem, ó, mais ou menos essa ideia, ó. Primeira onda, segunda onda, aí aqui a gente vai dar um tiro direto, ó, até essa região aqui, ó. Entendeu? Até essa região aqui, que é uma região muito importante, ó. Tá? Acredito nessa movimentação aí. Certo, turma? Então, foco no contexto. É isso aí, valeu, obrigado.